Glória a Deus, aleluia. Queridos, eu quero deixar uma mensagem registrada aqui nesse canal. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe essa mensagem. Ontem eu ministrei uma palavra aqui na nossa igreja e foi ceia ontem e também foi Páscoa. E o Senhor me colocou uma palavra sobre Páscoa ao meu coração. Eu vou tentar ser breve nesses áudios aqui, te compartilhar a essência do que foi pregado lá, né? E para que essa mensagem também não se perca. Quando a gente deixa registrado algo, isso é uma forma também da gente sempre relembrar aquela palavra que Deus nos deu. Amém? E o título da mensagem foi Marcados pelo Amor de Deus, né? E eu quero começar usando um texto de Hebreus capítulo 11, no verso 29, e se eu não me engano é no verso 29. O texto vai dizer assim, pela fé, Moisés celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos. Vou falar mais uma vez. Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos. Há um tempo atrás eu tive um sonho e eu achei esse sonho muito, assim, sei lá, eu pensei comigo, eu acho que eu estou vendo muito filme. E nesse sonho eu vi um cara, era como se ele parecia o Exterminador do Futuro. Quem já assistiu o filme Exterminador do Futuro? E esse cara vinha do futuro no sonho, igualzinho viu, e ele matava as crianças. E, e para quem já assistiu o filme sabe que é exatamente isso. O Exterminador do Futuro, ele vem do futuro para exterminar alguém que vai ser relevante lá na frente. Beleza, eu acordei desse sonho e eu falei, rapaz, que sonho da minha cabeça. E por incrível que pareça, eu não tinha assistido nenhum filme um dia antes ou naquela semana. Mas beleza, deixei registrado essa mensagem, esse sonho, né? E um dia eu lendo Hebreus 11, exatamente esse texto, pela fé, Moisés celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue para que o exterminador, olha bem, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos. Rapaz, e eu lendo esse texto, eu lembrei, rapaz, o sonho que eu tive. Olha aqui na Bíblia, achei um termo escrito exterminador, o mesmo termo do filme, e eu fiquei considerando aquilo. E a partir daí, eu comecei a meditar um pouquinho mais, e isso me levou lá para Êxodo capítulo 12, quando a Bíblia fala que Moisés institui a primeira Páscoa, a última praga no Egito, né? Faraó não queria liberar o povo. Deus cedeu a destra de misericórdia, dando oportunidade dele se arrepender e liberar o povo, até que não. E aí Deus fala: chega, a última praga eu vou passar à meia-noite e o destruidor, né, o anjo da morte, vai passar nas casas e vai matar todo o primogênito, tanto animal como de ser humano, vai matar todos. Vocês sabem dessa história. E aí Deus fala para Moisés: pega um cordeiro, né? Degola esse cordeiro no período da tarde. Jesus morreu exatamente no período da tarde. O cordeiro também era para ser sacrificado no crepúsculo da tarde. E é o seguinte: com o sangue desse cordeiro, vocês vão passar nos umbrais da porta da casa de vocês. E quando eu ver o sangue, eu passarei por cima do sangue. E o destruidor não entrará na sua casa. O exterminador não entrará na sua casa para matar os primogênitos, para matar a futura geração, né? E a Bíblia diz que foi exatamente isso. Eles sacrificaram o cordeiro, celebraram a Páscoa, e à meia-noite o anjo da morte, o destruidor, o exterminador, passou ali no Egito. E a Bíblia diz que quando eles viram o sangue, quando ele viu o sangue na casa dos israelitas, ele pulava, ele passava por cima. Mas na casa dos egípcios não foi assim, porque não tinha o sangue. Na casa dos egípcios não tinha o sangue. E por isso
houve morte ali. Mas agora, se a gente voltar um pouquinho mais atrás, nós vemos alguns outros textos que falam desse anjo, né? Que na verdade a Bíblia não diz que ele é um demônio. Na verdade, ele é um anjo executor de juízo enviado pelo próprio Deus. A gente vê novamente esse anjo lá em Isaías 47, lá nos últimos versos, nós encontramos Senaqueribe, né, oprimindo o rei Ezequias e falando não confie em Deus e papapá, abandona isso e tal. E a Bíblia fala que Deus envia o seu anjo e o anjo mata 185 mil soldados do exército de Senaqueribe, né? E esse anjo ele exterminou o exército de Senaqueribe. E a impressão que me dá é que esse anjo de Senaqueribe também é o exterminador, é o anjo destruidor de Êxodo. Só que dessa vez ele foi enviado para proteger, né? E agora, se a gente analisa um pouquinho mais Ezequiel capítulo 9. Quem já leu Ezequiel capítulo 9? Leia. Ezequiel tem uma visão. A Bíblia diz que Ezequiel fala, olha, Ezequiel capítulo 9, ele diz assim, e Deus gritou aos meus ouvidos, né? E Ezequiel viu 6 homens com armas destruidoras na mão. E um sétimo homem com uma pena e com tinta na mão de escrevente, alguma coisa assim, vestido de linho, né? E a Bíblia diz que Ezequiel vai vendo a visão. E Deus fala para os 6 homens, passa na cidade de Jerusalém, de Israel, e não tenha piedade de ninguém, mata velhos, jovens, criança, virgem, mata. Porque a maldade desse povo é muito grande. E eles falam que eu abandonei eles. A idolatria é tão grande, mas eles, a maldade é tão grande, que o teto deu. O juízo vai ser aplicado nessa nação, né? Porém, Deus chama o sétimo homem vestido de linho, né? Que tinha a tinta na mão de escrevente, né? De escriba. E ele fala assim, ó, o sétimo homem vai ter uma missão diferente. Os 6 homens vão matar e dizimar o povo pervertido aí. Mas o sétimo homem vai marcar a testa de todo justo que mora nessa cidade. Porém, ninguém vai tocar naqueles que carregam a marca. Só que se você pegar essa palavra marca aí em Ezequiel 9, no hebraico, ela no hebraico ela tem essa letra, ela é a última letra do alfabeto hebraico e essa palavra em hebraico é tav, né? Alguma coisa assim, tav, que no hebraico antigo essa palavra tem um formato de T ou de mais, ou seja, de uma cruz, né? E aí, talvez você vai falar, André, você está forçando. Mas se você pegar a Bíblia Católica de Jerusalém, e você vai ler o verso 4 e 6 de Ezequiel 9, você vai ver assim, e o homem de linho saiu para marcar com uma cruz a testa de todos aqueles que eram justos em Jerusalém. Aí no verso 6, e aqueles que foram marcados na testa com uma cruz, os anjos exterminadores não podiam tocar. Aleluia. Ezequiel viveu 700 anos antes de Cristo. E a Bíblia, e Ezequiel teve uma visão que já estava profetizando sobre a cruz do Senhor, que estava profetizando sobre a Páscoa, né? Jesus morreu exatamente no dia da Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que derramou o seu sangue. E o seu sangue está aplicado nos umbrais espirituais da nossa casa, onde que o exterminador não pode vir, não pode entrar, né, e destruir a sua casa e nem matar os seus filhos. Agora, isso é muito poderoso. A Bíblia diz que o homem de linho, o sétimo homem, marcou com uma cruz os justos de Jerusalém.
É claro que a gente sabe que mais para frente essa visão de Ezequiel acontece com a chegada de Nabucodonosor, que leva o povo cativo e mata muita gente lá, e vocês sabem da história já. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: em Ezequiel capítulo 9, os anjos, eles respeitavam quem carregava a marca da cruz. Em Êxodo capítulo 12, o anjo da morte, o destruidor, só não entrava onde tinha o sangue. Só não entrava onde tinha o sangue, né? E o que eu quero trazer de reflexão para vocês é, querido, veja bem, Deus ele é amor, mas Deus também é justiça. E o que nós precisamos entender é que Deus, a Bíblia diz que existe a ira de Deus, que existe um Deus que é misericordioso, que ele é longânimo ao extremo. Ele é extremamente longânimo. Mas o nosso Deus tem um teto, né? E esse anjo de extermínio, ele era enviado por Deus para julgar onde realmente as coisas estavam erradas. E o interessante é que o exterminador, ele só respeita onde é celebrado a Páscoa. E aí eu volto para Hebreus 11, no verso 29, que Moisés pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue para que o primogênito não tocasse, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos. O que eu aprendo aqui? Que o juízo de Deus, ele só não passa onde tem o selo da cruz, onde tem o selo do sangue, onde tem a marca do sangue. Se você pegar a palavra de Deus em João 3, lá no último verso, se não me engano, verso 36, a Bíblia diz que quem não crer no Filho, sobre ele repousa a ira de Deus. Ou seja, quem não crê em Jesus está sobre a ira de Deus. João 5 também, se eu não me engano, no verso 26 fala que quem crê em Jesus não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Queridos, veja bem, todos nós tínhamos uma dívida inegociável com Deus, uma dívida infinita. E nada que eu faça ou deixe de fazer poderia pagar essa dívida. Todos nós estávamos sobre a ira de Deus. Todos nós estávamos destinados a serem julgados. Todos nós estávamos destinados a serem julgados, ou melhor, já estávamos condenados. Mas a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, ele deu a sua vida por nós, e ele nos marcou com a sua cruz, ele nos marcou com o selo da sua cruz. Ele entregou a sua vida por nós. O sétimo homem não veio para exterminar, ele veio para te marcar com o selo da cruz. E você, a sua casa, tem o selo da cruz se você entregou Jesus, entregou a sua vida para Jesus. E o juízo de Deus não passa aí. E não é porque você é bom, e não é porque você é certo, é porque você tem o sangue, querido. Tudo tem a ver com sangue. Mas André, eu pago as minhas contas, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero. Você tem a marca, você tem o selo da cruz, você celebra a Páscoa, você tem comunhão com Cristo. Do contrário, querido, todos nós não escapamos do olhar cirúrgico do eterno juiz. Esses tempos atrás eu assisti um filme, o nome do filme é Inteligência Artificial, alguma coisa assim. O filme é muito interessante porque ele narra a história de algo que o mundo chegou num certo estado que a inteligência artificial se tornou juiz, né? E ela era que decidia se a pessoa, estudando o comportamento, se a pessoa tinha feito ou não o que estava de errado. E então o filme começa com um policial que é acusado de matar a sua mulher. E ele está diante de uma mulher que é uma inteligência artificial, que começa a estudar o comportamento dele, tudo o que aconteceu, e ela chega à conclusão que esse cara, 99% de chance que ele era culpado e que ele era digno de morte. Mas aí esse cara tenta provar sua inteligência, tenta provar sua inocência no meio do caminho.
E o filme mostra que... E o cara consegue mostrar para a inteligência artificial que ele... Que na verdade, ela estava errada. E realmente, ele não tinha matado a sua esposa. Tinha incriminado ele, porque... E tinha bolado de uma maneira tão estratégica, que na verdade ele ia ser morto injustamente. E aí o filme desenrola e a própria inteligência artificial, ela reconhece que ela não tem capacidade de ser juiz, de acertar em um julgamento. Eu, quando eu vi aquilo, nesse mundo ateísta, eu estou dando uma pala que vocês podem ver o filme. Quando eu vi aquele filme, eu fiquei tão impressionado, porque até nesse mundo ateísta, eles reconhecem a Deus, sem perceber. Porque, queridos, não existe nada, não existe homem, não existe ciência que consegue ser apurado no julgamento. Só existe um que sonda mente e coração e nada escapa dele. Não, querido, a Bíblia diz que só um pensamento impuro é pecado. Nós podemos até escapar da régua do homem, mas ninguém escapa da régua do eterno juiz. Então, diante de Deus, querido, todos nós é encontrado em falta. Na balança de Deus, todos nós é pesado e encontrado em falta. Mas só existe um meio de escapar da ira e do julgamento de Deus. É quando carregamos a marca do Cordeiro. É quando carregamos a marca da cruz. É quando carregamos a marca da cruz. Para encerrarmos aqui, a Bíblia diz em Cantares capítulo 8, do verso 6 em diante, diz assim: marca-me como um selo, marca-me no coração como um selo e como uma marca em teu braço, uma marca indeletável, porque o amor é mais forte do que a morte. As muitas águas não podem apagar esse amor. Olha o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que ali o texto está dizendo: olha, Deus, me marca como um selo em teu coração, me marca no teu braço com uma marca indeletável que não pode ser apagada. Aí ele diz: nada pode apagar o amor, nada pode apagar o amor, nada pode roubar o amor. O amor de Deus na tua vida é o selo, querido, é a marca da cruz no seu coração. No mundo espiritual você está marcado com o amor de Deus. E esse amor de Deus foi revelado naquela cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida por você. Então, queridos, esse amor de Deus é uma marca indeletável no seu coração e na sua mente. E nada, querido, as suas falhas, os seus erros, não pode apagar esse amor. Não pode. Sabe por quê? Porque você decidiu crer em Jesus e Ele te selou, Ele te marcou com a cruz. Ele te marcou, meu amigo, com o seu amor. E assim como o texto diz, as muitas águas não podem apagar esse amor. As suas falhas, os seus erros, as suas crises não podem também apagar esse amor. Porque o amor de Deus é mais forte do que a morte. E a morte não pode apagar esse amor. Então, queridos, guarde isso. Você foi marcado com o amor de Deus que foi revelado através de Jesus Cristo. Você foi marcado pelo amor de Deus. E eu quero deixar esse texto, essa mensagem registrada, né, que foi muito marcante para mim.